feliz ano novo aí pra você, plantonista. Aqui a gente não para de combater a extrema-direita. Aí, ó, tem gente também no governo Lula que não para. Em pleno ano novo, Arthur Lira e bolsonaristas recebem a pior notícia que poderiam receber. Você deve estar sabendo aí que está tendo uma briga enorme aí nos últimos meses pelas emendas do chamado Bolsolão. E eu percebi que eu sou a única pessoa que usa esse termo ainda. O resto usa o termo que a imprensa criou para parecer que não é crime, orçamento secreto. Vi até gente de esquerda falando orçamento paralelo, é que parece que não é crime mesmo. O Bolsolão foi lá criado no governo Bolsonaro e é o orçamento secreto. Os parlamentares têm emendas ali que você não sabe quem está mandando a emenda para cada lugar. E aí, quando tem roubo de dinheiro público, não dá para saber quem foi o deputado que estava capitaneando o esquema de roubo de dinheiro público. Algumas emendas eram roubadas em 100%. Ia lá 10 milhões para a saúde do município tal. Os caras roubavam os 10 milhões. Nem sequer fazer uma coisinha superfaturada. Não, roubavam tudo. O Flávio Dino começou a colocar ordem na casa faz 3, 4 meses. Foram inúmeras reuniões, não só do Flávio Dino, mas de outros ministros do STF, com membros do Congresso Nacional, para explicar a eles que tem que ter transparência. Eles sistematicamente desrespeitaram ordens do Supremo Tribunal Federal. Desde uma ordem da Rosa Weber lá atrás, Rosa Weber era a ministra que estava antes do Flávio Dino, e que foi referendada por 11-0 no STF. Depois, ordem do Flávio Dino, que também foi referendada por 11-0 no STF. Eles desrespeitaram. Eis que, na semana retrasada, o Arthur Lira tentou ali liberar 4 bilhões e 200 milhões em emendas. O Flávio Dino bloqueou. O Arthur Lira aí implorou, por favor, libera aí essas emendas. Olha, a gente vai tentar ter transparência nas próximas, mas essa aí libera. Já tinha sido acordado antes. A gente não teve tempo de discutir essas emendas porque estava discutindo ali o orçamento do ano que vem. Você acha mais importante a gente discutir o orçamento do ano que vem ou a gente ficar discutindo emenda? Então, a gente colocou essas emendas aí sem muita discussão por causa disso. Ó, não dava tempo. Lembremos que a maioria dos deputados, a média dos deputados de dias trabalhados da Câmara dos Deputados em 2024 foi que eles tiveram 250 dias de folga nesse ano. Então, de 365 dias, 250 foram folgas. Não trabalharam nem 150 dias os parlamentares. Então, enquanto a população trabalha aí 5 ou 6 dias por semana, eles não apenas trabalham só 3, não. Eles tiveram férias de agosto até o fim de outubro. Não precisavam trabalhar, era tudo remoto. Aí é recesso em julho, aí é recesso em dezembro, teve recesso em janeiro, quer dizer, trabalha bem pouco. E aí fala que não teve tempo para discutir emenda. O Flávio Dino liberou, agora temos o valor, o Flávio Dino liberou 1 bilhão e 700 milhões. Então ele liberou bem menos da metade. Ok. Eis que para ser liberado, o governo Lula tem que pagar. Algumas já tinham sido empenhadas. Empenhadas é quando o dinheiro ainda está nos cofres públicos, mas está separado ali. O Flávio Dino falou que essas empenhadas podem ser executadas. Executadas é quando o dinheiro que já está separado é feito Pix para cair lá na conta da prefeitura, enfim, da ONG, enfim, de onde tem que cair o dinheiro para a emenda ser liberada. O que acontece é o seguinte, o Flávio Dino liberou algumas que essas tinham transparência. Essas tinham ali quem é o parlamentar e para onde vai. As outras, que é mais da metade, não tinha transparência, então o Flávio Dino não liberou. Já foi uma derrota. Eu vi parte da imprensa nas primeiras horas tratando como vitória do Arthur Lira e logo depois os mesmos analistas tratando aí como não, na verdade não foi vitória do Arthur Lira não, foi uma derrota. O Flávio Dino, ele acatou bem parcialmente ali o pedido do Lira e só o que tinha transparência, o resto ele não acatou. Aí o que acontece? Óbvio, não é porque os analistas da imprensa erraram e tal, eles têm que dar a notícia ali na hora, sem ter muita informação, acaba errando uma vez ou outra. Tá, depois corrigiram, falaram, ó, foi derrota aí pro Arthur Lira. Eis que, para essas emendas serem pagas, precisa, como eu falei, cair o Pix, ser executado. Para ser executada, o governo tem que ir lá e alguém apertar um botão. Só que para apertar um botão, tem que ter uma ordem. E para ter essa ordem, tem que ter uma legalidade nessa ordem, ou seja, quem vai dar a ordem tem que saber a ordem que eu estou dando não é ilegal. Eis que o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, o advogado-geral da União, ele solta uma bomba atômica na cabeça do Arthur Lira. O Messias foi pra cima, viu, Messias? Messias que chegou aí a ser cotado por STF e o Lula escolheu o Flávio Dino. E até o momento a escolha do Flávio Dino acertada. E o Messias está também mostrando o trabalho agora.
Quem sabe na próxima vaga ele não consiga ir. O Jorge Messias falou o seguinte: olha, melhor não pagar não. Bloqueia tudo. Pode bloquear todos os 4 bilhões e 200 milhões. Ah, mas e esse 1 bilhão e 700 milhões que o Flávio Dino liberou? Bloqueia também. Como? Bloqueia? Ah, mas o Dino liberou. Segundo o advogado-geral da União, não tem segurança jurídica para pagar essas emendas que foram aí, que foram empenhadas, ou seja, lembre-se, uma emenda não pode. Emenda é o dinheiro ali que os deputados e senadores têm direito, e eles vão ali modificando a lei para que eles tenham direito a cada vez fatias maiores do orçamento, abocanhando todo o orçamento. E aí o que acontece? A emenda primeiro é empenhada, ou seja, se separa o dinheiro, e depois executada. Nenhuma emenda, nenhuma verba pública é executada já diretamente. Pelo menos essas emendas não. Quando a emenda é empenhada, fica ali. Algumas emendas ficam anos empenhadas antes de serem executadas. Anos, às vezes demora 2, 3, 5 anos. Às vezes é empenhada e depois cancela. O empenhamento volta para os cofres públicos, para onde estava antes, ali para o bolo do dinheiro público, para ser empenhada em outra coisa. E aí, o que acontece? As que não forem executadas, o Flávio Dino falou, podem ser executadas, e as emendas que tiverem aí transparência até o dia 10 de janeiro vão poder ser empenhadas para serem executadas posteriormente. O resto não. Pois bem, o advogado-geral da União diz o seguinte, olha o tamanho da bomba que ele solta, e quando ele fala isso, e ele é o advogado-geral da União, tem uma coisa, quem do governo aperta o botãozinho para executar a emenda, fica assim, epa, não vou fazer isso. O próprio advogado-geral da União, que, lembre-se, ele é o representante jurídico do governo Lula. É isso que é o advogado-geral da União. Você aí, plantonista, talvez tenha um advogado, uma advogada ou mais, é a pessoa que te representa perante ao processo A, B ou C. Você assina lá a procuração para advogado. No caso, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, ele representa o Lula, não o Lula, pessoa física Lula, sim, presidente Lula, governo Lula, perante ao Supremo Tribunal Federal em todos os processos. E ele está falando, não pague, não vamos pagar. Que ano novo ruim que vai ter o Arthur Lira, viu? Muito ruim. Vamos lá, trecho aqui da decisão do advogado-geral da União. Ele diz o seguinte, ele diz que a decisão do Flávio Dino deixa algumas dúvidas e diz o seguinte, não obstante a dúvida razoável sobre se as emendas devem ser pagas ou não, e se tem transparência ou não, mostra-se nesse momento prudente adotar-se a interpretação mais segura da decisão, no sentido de que, ao menos até ulterior esclarecimento judicial, não estão ressalvados os empenhos das emendas de comissão do ofício número tal, ainda que anteriores a 23 de dezembro, que foi a decisão primeira do Flávio Dino, e ainda que destinados à saúde, ou seja, mesmo as emendas para a saúde, mesmo as emendas que foram antes do Flávio Dino bloquear, mesmo que tinha sido acordado antes, mesmo que esses 1,7 bilhão que o Flávio Dino disse que poderia, por ser da saúde, ou por ter sido empenhadas, poderiam ser liberadas, o advogado-geral da União fala, não. Porque a decisão do Flávio Dino, que lembre-se, não foi ainda votada em plenário, então é uma decisão monocrática, essa decisão não deixou claro se está legalizado pagar isso ou não. Ele disse que, olha, pode pagar nos critérios tal e tal, mas o advogado-geral da União diz, não dá para a gente garantir que essas emendas cumprem os critérios. Ah, parece que sim. Parecer uma coisa, nos olhos da lei não tem essa de parecer, tem que ser. Ou é ou não é. Então, a Câmara dos Deputados, ele jogou a bola pro Arthur Lira de novo. É aquela que, imagina um time tá desesperado para fazer um gol, porque estamos no último dia do ano. O time está desesperado para fazer o gol, porque estamos no minuto 97 de jogo, ou seja, 52 minutos do segundo tempo. Tá lá, o jogo vai acabar em 2 segundos. E o time que tem a bola fica tocando bola ali na defesa e o outro time não consegue pegar a bola. Aí quando ele joga a bola pro time aí do Arthur Lira, ele joga lá no campo de defesa dele. Até ele chegar no ataque, o jogo vai ter acabado. Então é isso. Ele joga a bola pro Arthur Lira e diz assim, Arthur Lira, agora você vai ter que entrar aí no STF e pedir pro Flávio Dino esclarecer melhor. Não dá para eu pagar aí essas emendas, pro governo pagar essas emendas, com essa decisão aí que não ficou claro pra gente se pode pagar ou não. Pra imprensa que deu a notícia lá, depois da decisão do Flávio Dino, tava claro, ó, pode pagar uma parte, não se sabia quanto, agora se sabe, 1 bilhão e 700 milhões. O resto ali, 2 bilhões e meio, não. Agora não, agora o advogado-geral da União diz, não, nem isso, não tá nada claro para mim, não é para pagar, bloqueia tudo. Segue aí o advogado-geral da União, hein?
Diz aí o advogado-geral da União, está em juridiquês, mas eu vou traduzir aí. Ele diz, olha, a decisão do dia 29/12 do Flávio Dino, foi quando ele liberou aí parte das emendas, declara a nulidade insanável do ofício que a Câmara dos Deputados enviou ao STF e determinou ser inviável a acolhida do ofício da Câmara. O ofício da Câmara era pedindo para liberar tudo. Ser inviável acolher esse ofício, né, ou seja, ser inviável liberar tudo, e segmento, de modo que ao Poder Executivo fica definitivamente vedado empenhar o que ali consta. Ou seja, diz o Poder Executivo não pode empenhar o que está ali nas emendas, não pode separar o dinheiro para pagar depois, não pode pagar essas emendas. Aí, logo em seguida, no entanto, a decisão do Flávio Dino diz que há ressalva quanto aos empenhos de emendas de comissão, realizados antes da suspensão, e que fica excepcionalmente admitida a continuidade da execução do que já foi empenhado, como emenda de comissão antes do dia 23 de dezembro, que é antes da comissão, antes da decisão do Flávio Dino de bloquear tudo. Ou seja, o Flávio Dino diz em determinado momento que não é para pagar nada, mas o que era emenda de comissão que foi decretada, que foi ali enviado antes do dia 23, ou seja, o que o Arthur Lira enviou foi no dia 19, então foi antes. Isso pode, e já foi empenhado, isso já pode ser pago. Então, o que já foi empenhado pode ser pago, aquilo que eu expliquei nos últimos vídeos. Para o advogado-geral da União, há, portanto, uma dúvida razoável se essa ressalva alcança ou não as emendas do ofício da Câmara dos Deputados. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta e não se esqueça que você tem aí até o dia 5 de janeiro para fazer parte da comunidade secreta do Plantão Brasil, com aí valor promocional. Quem quiser, quem tiver dúvida sobre a comunidade, no segundo link da descrição tem a nossa equipe de suporte. Clica lá e fala com a nossa equipe de suporte, viu? Peço aí novamente a inscrição. Falou!